Amém! Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da madrugada. Vamos juntos, nesses próximos 30 minutos, falar com o nosso Deus. Seja bem-vindo, porque na presença de Deus, todos os que se achegam com fé são bem-vindos. Creia nas Escrituras Sagradas, confia no que está escrito na palavra. Vamos falar com o Senhor sobre o que Ele mesmo escreveu na palavra, a vontade dEle para a sua vida, que é vitória, honra, poder, unção. O Senhor é com você e Ele vai livrar, Ele tem livramento para a sua vida, Ele tem livramento para a sua causa. Então vamos falar com esse Deus poderoso, porque o Senhor Deus vai falar com você. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque nós estamos na presença de um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus das quais os planos não podem ser frustrados, um Deus que tem todo o nosso futuro escrito nas mãos. E quando nos achegamos na presença do Senhor, ó Deus, confiando nos teus planos, abrindo mão dos nossos, o Senhor, ó Pai, escancara as portas e nenhum mal que tenha se levantado continua de pé, nada prospera, nenhuma palavra enganosa, nenhum mal, nenhuma afronta, nenhuma notícia ruim, nenhum diagnóstico, não há nada que permaneça de pé quando o Senhor está conosco, quando estamos trilhando o caminho do Senhor, assim como foi com Daniel, Pai. No capítulo 6, diz que Daniel era um dos quais todos os demais governantes deveriam prestar contas para que o rei não tivesse prejuízo. O Senhor colocou Daniel, meu Deus, como aquele que administrava as coisas do rei com responsabilidade. Um homem, ó Deus, do qual a confiança do rei estava depositada. O Senhor colocou Daniel numa posição, ó Deus, em que os demais deveriam trazer, ó Pai, relatórios sobre os seus próprios trabalhos. E isso começou a incomodar esses outros governantes, e eles se reuniram para encontrar uma maneira de prejudicar o Daniel. Então diz no versículo 4, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado à administração do reino para poderem acusar Daniel. Pai, quando o inimigo se levanta, meu Deus, ele começa a procurar coisas na nossa vida que possa nos desabonar. Ele começa, meu Deus, a enfrentar, ó Deus, a nossa perseverança na presença do Senhor. Ele começa, meu Deus, a ameaçar, a procurar, ó Deus, alguma coisa para poder nos prejudicar. Mas quando somos fiéis ao Senhor, meu Deus, diz o texto, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Pai, quando a nossa vida está na presença do Senhor, ó Deus, e o nosso caráter foi moldado pelo Senhor, ó Pai, não há do que nos preocuparmos, porque estamos, ó Deus, na direção do Senhor. Estamos, ó Pai, na vida que o Senhor planejou para nós, desempenhando, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou, e isso é a nossa maior segurança. Então aqueles homens procuraram, mas não conseguiram encontrar. Mas a fúria do inimigo para parar alguém do Senhor, ó Deus, vai além. Então, diz aqui o texto, Senhor, que esses homens disseram, nunca acharemos esse pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. E tudo isso, ó Pai, esse levante terrível contra a vida do Daniel, ó Deus, era porque aqui em cima o Senhor estava dizendo, o Senhor disse que esse Daniel que servia ao Senhor, o rei estava pensando em colocá-lo acima dos demais, porque nele havia um espírito excelente. Então o Senhor
Então o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Quando fazemos as coisas para o Senhor com excelência, meu Deus, entregando o nosso melhor, a nossa obediência irrestrita, a nossa atenção voltada para o Senhor, valorizando, ó Deus, aquilo que é apenas do Senhor, meu Pai. Aquilo, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Então o inimigo, Senhor, procura nos tirar, porque a nossa vida vai fazer toda a diferença. A nossa entrega vai fazer toda a diferença, e não só para nós, mas também para os propósitos do Senhor, para alcançar outras vidas, para sermos a luz do Senhor brilhando nessa terra, para o Senhor encontrar espaço na nossa vida. E aí, meu Deus, eles foram juntos falar com o rei e disse assim: todos os presidentes do reino e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto ordenando que aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, o rei, que seja jogado na cova dos leões. Portanto, que o rei sancione esse interdito e assine o documento, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dario assinou o documento do interdito. Oh, meu Deus, isso, Senhor, uma lei criada com o objetivo de parar o teu servo. É isso que muitas vezes o inimigo faz. Ele promulga, Senhor, uma voz que parece final, que parece invencível, e se levanta com raiva de termos perseverado na oração, de termos crido a despeito de todas as notícias ruins e continuarmos na tua presença e nos dobrarmos na presença do Senhor e ouvirmos a tua voz e estarmos disponíveis, estarmos alinhados com a tua presença, mesmo chorando, mesmo sem entender, mesmo com escassez, mesmo com notícias difíceis, mesmo em meio à destruição, estamos orando e buscando ao Senhor, ouvindo a tua voz, disponíveis ao teu chamado, Senhor. Assim estava o Daniel. E aí diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Diante de um decreto, Pai, que veio para exatamente contra o Daniel, veio para parar o que o Daniel estava fazendo. Ele pegou esse decreto e fez o que uma pessoa de fé faz, apresentou diante do Senhor. E orava, Senhor, com os olhos voltados não para o que estava acontecendo ali na Babilônia onde ele estava, não para o que estava acontecendo dentro do reino ou para o decreto que tinha sido assinado, mas está dizendo que ele orava voltado para Jerusalém. 3 vezes ao dia, quer dizer voltado para a vontade do Senhor. Meu Deus, essa vida é muito passageira. Quando nós estamos com os nossos olhos voltados para o teu reino, para a eternidade, para aquilo que o Senhor tem a fazer, as coisas que nos cercam perdem o valor, perdem o significado. Com esse decreto em mãos, o Daniel simplesmente fez o que era costume fazer: ter os olhos voltados para o reino, ter a vida voltada para o reino, ter os olhos postos em ti, olhando para Jerusalém, para aquilo que o Senhor iria fazer. O Senhor iria decretar o retorno do teu povo que estava no cativeiro por 70 anos. Daniel estava ali no cativeiro, aquele cativeiro que foi feito há 70 anos atrás. E o Senhor, meu Deus, iria decretar o retorno, e era isso que o Daniel estava de olho, era nisso que ele prestava atenção, era nisso que ele gastava suas energias, era com isso que ele se preocupava, era isso que ele fazia com a vida dele. Não se importou, ó Deus, com as coisas que estavam acontecendo ao redor. Assim também nós, ó Deus, com os nossos olhos postos apenas em ti, Senhor, começaremos, ó Deus, um
povo forte, a partir de nós, um povo que não se importa, Senhor, com nada do que acontece ao nosso redor, a não ser com o Senhor. Com o estabelecimento do teu reino na terra, assim como ele é no céu, onde todos te obedecem, onde a tua voz é considerada, onde o que o Senhor fala acontece, onde ainda sem ouvir a tua direção estão todos diante do teu trono, prostrados, esperando pela tua direção, ouvindo a tua voz. Assim estava o Daniel, com os olhos voltados para Jerusalém, meu Deus. E aí, Senhor, estes homens ouviram o Daniel fazendo as orações e as súplicas e foram até o rei e disseram: Rei, esse Daniel não faz caso do Senhor. O Senhor assinou um interdito ordenando que no espaço de 30 dias, qualquer homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não sendo o Senhor, ó Rei, fosse jogado na cova dos leões. E assim o rei respondeu: sim, o interdito está em vigor. E aí o Daniel, então, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor. Ele ora 3 vezes ao dia. Ele faz essa oração não estando nem aí com o que o Senhor pediu. Ao ouvir isso, a tua palavra diz, meu Deus, que o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Então ele começou a se empenhar, diz aqui a tua palavra que até o pôr do sol ele se empenhou por salvá-lo. Mas aqueles homens foram juntos e disse: lembre-se, rei, que a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogasse na cova dos leões. E aí o rei disse: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre, porque eu não tenho como fazer. Senhor, é isso, meu Deus, quando nós estamos no fundo do poço, diante de uma situação, ó Deus, que não há saída, não há o que fazer. Já fizemos tudo que era da nossa parte, já fizemos todo o nosso melhor, já te obedecemos, estamos em oração, estamos buscando a tua presença. A única coisa que pode nos livrar, ó Deus, é a tua mão de poder. E foi isso que o rei disse: não existe força que possa te livrar. Eu que sou o rei, que estou acima de todo poder, não posso contra a lei irrevogável dos medos e dos persas que eu mesmo assinei. Então que o seu Deus o livre. E assim foi trazida uma pedra e ele colocou sobre a boca da cova, e o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu, ordenou que o Daniel fosse jogado na cova dos leões. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou que viesse comida e nem instrumentos de música à sua presença. E o sono fugiu dele. Pelo romper da manhã, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Porque a minha força, o que esse rei estava dizendo aqui é: a minha força, o meu poder não pôde livrá-lo, não pôde, é mais fraco. Quando se levanta uma afronta, quando se levanta algo para derrubar alguém, quando se levanta uma traição, quando se levanta algo engendrado, a minha força não é capaz de deter esse tipo de poder. Este poder é maior do que a minha força. Mas será que o seu Deus tem esse poder? Será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dessa situação? E milagrosamente Daniel respondeu. Se Daniel respondeu é porque ele estava vivo. Daniel respondeu que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. É isso
É isso que o Senhor faz. O Senhor envia o livramento do céu. O Senhor envia a resposta dos céus. E nós não precisamos duvidar, não precisamos nos atemorizar. Nós precisamos apenas ter os nossos olhos voltados para Jerusalém. Ter a nossa mente voltada para os propósitos do Senhor. Sermos em todas as situações esta pessoa firme e inabalável diante do Senhor, sem dar ouvidos às vozes de acusação, sem dar ouvidos às ameaças, sem dar ouvidos às más notícias, mas com as nossas atenções todas voltadas à palavra do Senhor, à direção do Senhor, dobrar os nossos joelhos em todas as situações. Meu Deus, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu devo ir a esse lugar, eu devo dar ouvidos a essa pessoa, eu devo ou não devo. Senhor, dirige-me. Com os olhos voltados para Jerusalém, e o socorro veio. O Daniel disse: o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, é isso que acontece quando as pessoas veem o nosso Deus poderoso agir em nosso favor, porque ele sabia que a força dele não era suficiente para vencer esse mal, mas ele viu o Deus todo-poderoso, vivo, santo, criador de todas as coisas, o único Deus. Ele viu o Deus de Daniel livrá-lo com um poder superior a todas as tramas e malignidades. Então, com alegria, diz a tua palavra, mandou que tirassem Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. É isso que acontece quando confiamos no Senhor. Não há ferimento algum. Nada na sua vida vai sair ferido, nada na sua vida vai sair destruído, nada do que é seu vai ser tocado pelo mal. Porque você confiou no Senhor, porque você fez dele a sua rocha, porque você fez dele a sua força. Então ele é quem te livra da cova, ele é quem envia o seu anjo e ele quem protege você, não vai haver ferimento algum. Então o rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e mandou que colocassem dentro da cova os filhos, as filhas, as mulheres e eles, tudo que pertencia a eles, ou seja, não vai sobrar nada, nenhuma pessoa que tem sido usada pelo inimigo, nenhuma situação que se levantou pelo inimigo contra a sua vida, não vai sobrar nada. O Senhor vai destruir completamente essa situação, ele vai reverter completamente. Todo o mal que foi falado contra você vai cair por terra. Você mesmo, com a sua conduta do Senhor, com uma conduta de Deus, vai condenar todas essas palavras, não com vingança, não com maledicência, mas com testemunho da glória do Senhor, sendo uma pessoa bondosa, perdoadora, não maledicente, amável, estável, que se mantém na presença do Senhor. Então, tudo o que era daqueles homens, toda a sua família foi jogado na cova dos leões, e diz, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, o Senhor vai esmigalhar a estrutura. Osso significa estrutura de uma pessoa. E quando diz que foram esmigalhados todos os seus ossos, quer dizer que o Senhor vai destruir as estruturas do mal, e esse mal nunca mais vai nos afligir, porque ele vai ser destruído a partir da sua estrutura. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel.
É isso que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele está trazendo um grande livramento para que o testemunho da sua vida engrandeça ao seu Deus. Quando as pessoas se lembravam de que Daniel não morreu na cova dos leões milagrosamente, eles sabiam que estavam ouvindo sobre um Deus vivo, sobre um Deus que livra, sobre um Deus que ouve orações, sobre um Deus que honra todas as situações que Ele mesmo manda o povo fazer. Ele mandou Daniel orar e Ele mesmo honrou o que Ele mandou para Daniel. Ele que falou para o Daniel, Ele que pôs na mente do Daniel a intercessão por Jerusalém. Foi Ele quem mostrou os seus próprios desígnios para o Daniel, e o Daniel estava com os olhos voltados para aquilo que o Senhor fez por ele, aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então as pessoas olhavam e diziam: esse Deus que envia o trabalho, que envia o ministério, que dá as direções para a vida da pessoa, ele honra essa direção, ele honra. E foi isso que ele fez com esse Daniel. Esse Daniel ficou firme, fazendo o que o Deus dele pediu para ele, e ele honrou. Ele enviou o livramento. Então é o Deus de Daniel. E esse Deus foi conhecido. O rei disse: porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Um rei reconhecendo que Deus é o verdadeiro rei. Um rei dizendo que o reino do Deus do Daniel jamais terá fim. Um rei que conheceu o poder do nosso Deus através do Daniel. E será assim na sua vida. Será assim nesse testemunho poderoso que o Senhor vai fazer através de você. O Senhor está trazendo sobre a sua vida o livramento. Não tema, não tenha a sua vida pautada nas ameaças do inimigo, mas na perseverança, na oração, na busca, na obediência. Assim como estava Daniel, de joelhos dobrados, voltados para Jerusalém. É a tua vontade que vai prevalecer, Senhor. É o teu reino que vai ser estabelecido. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos, ó Deus, esse canal de testemunho do Senhor. Usa-nos a nós, e em nome do Senhor Jesus, todo mal que se levantou caia por terra, está repreendido. Nós não aceitamos nenhuma afronta do inimigo, todas elas vão cair em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunhão contigo. Todo mal está sendo destruído em nome do Senhor Jesus. Toda apatia espiritual, toda preguiça, todo espírito de trevas, todo engano, em nome do Senhor Jesus, vai embora. Sejam iluminados os seus olhos, que a bênção do Senhor que ilumina você e te levanta para ser um guerreiro do Senhor. Em dias maus, em dias em que muitos estão dormindo, levante-se, ajoelhe-se diante de Deus com ousadia, com fé, com confiança, porque o Senhor é contigo. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos chamou para esse tempo, Senhor. Um tempo, ó Deus, em que muitos estão sendo enganados, mas o Senhor, ó Deus, tem toda a providência preparada. O Senhor tem algo novo a ser realizado nesse tempo do fim. O Senhor tem arregimentado um povo, Senhor, que não se importa com aquilo que está ao seu redor, não faz caso das ameaças ao seu redor, mas está com os olhos postos em Ti. O Senhor, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso que vai realizar grandes obras através deste, que se acha pequeno, se acha insignificante, mas tem a essência do Senhor. Tem a vida voltada para Ti, tem a consideração pelas coisas do Senhor como a coisa mais importante da sua vida. E o Senhor pode usar
E em nome do Senhor Jesus, levanta esse povo, Pai. Faça, ó Deus, o poder do Senhor, grandioso, majestoso, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te honramos porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, apenas a tua vontade, na terra, assim na terra como no céu, na terra da nossa vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus. Amém.